Agricultura BR segue e o assunto de agora é café. Bom, quem acompanha nossas edições sabe que a volatilidade é sempre muito presente, tanto para a arábica quanto para a robusta, negociado em Nova York e Londres, respectivamente. Mas é importante lembrar que nós tivemos um registro de alta relevante para o café em Nova York, Londres também, nesta última terça-feira, apesar do dólar estar ali em um movimento, né, diferente, o dólar subia, né, e normalmente quando a gente vê o dólar subir bastante aqui no Brasil, a gente não vê o mesmo acontecendo com os cafés nas bolsas. Mas ontem nós tivemos um movimento indo os dois para cima. Hoje tem correção para o dólar, mas café vinha ganhando de novo, né? Não sei ainda se está nessa situação, mas o mercado ele vai tentando precificar um cenário de clima, um cenário de pressão climática sobre a produção brasileira, mas também pode-se dizer que ao consumo e a oferta do café vai determinando também os negócios. Para falar o que está acontecendo neste mercado, nós vamos conversar agora ao vivo com Haroldo Bonfá, que participa conosco dessa edição do Agricultura BR ao vivo pela internet. Bonfá, sempre um prazer conversar contigo. E entre tantas variáveis que existem para os cafés no mundo, dá para dizer que esta terça-feira agora que passou foi positiva para a formação de preço? E aí eu te pergunto, o produtor brasileiro conseguiu aproveitar alguma coisa desse momento dentro da volatilidade mais positivo para o preço do café? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Não há dúvida de que essa variação, né, essa volatilidade, como você mencionou, ontem era um cenário e hoje é outro, né? Só para você ter uma ideia, agora Nova York, dezembro 24, rompeu o 2,50, vamos para o fechamento, mas está como 2,50 na tela, o que é uma ótima notícia para quem aposta ainda. Esse número de 2,50 é super importante, acompanha também, está rompendo 4.600 novembro 24, e tudo isso tem várias explicações. Você usava a expressão das ofertas, quer dizer, existe aí uma preocupação muito grande com o Brasil está passando, principalmente essa área de café. Temos em cima dessa seca uma geada leve em alguns lugares, um pouco mais severa, em outros nem aconteceu, né? E tudo isso com uma frente fria entrando. Uma série de informações importantíssimas que estão definindo aí toda essa mudança de preços no mercado internacional, que com certeza refletirá também no mercado nacional. Haroldo, como que hoje nós temos a mensuração do consumo de café? A gente tem notícias que são isoladas, mas de consumo de café, além do padrão que já existe na Europa, nos Estados Unidos, que são grandes consumidores, assim como o Brasil, mas também um consumo de café aparecendo, começando a ser monitorado em países com populações enormes, como a Índia, agora mais recente, e a China, que a gente já tem visto já há algum tempo. Como é que está essa mensuração de consumo pelo mundo? Importantíssima a sua colocação, porque ela traz uma série de conceitos por trás disso. Primeiro, vamos dar uma dimensão do que nós estamos falando. Nós estamos falando aí por volta de 170 milhões de sacas. Quer dizer, um número impressionante. Esse número pode variar um pouquinho. A OIC, a Organização Internacional do Café, estimou ele em 176, o Departamento de Agricultura americana estimou ele em 170 milhões, e você tem aí esses novos players, eu falo novos porque eles estão iniciando nessa área de consumo de café, que você bem mencionou, que é a China e a Índia. Lembrando que a Índia tem 1 bilhão, com B, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A China perdeu para a Índia e tem agora aproximadamente 1 bilhão, com B, e 300 milhões de habitantes, né? E eles estão engatinhando nesse processo de consumir café. O volume estimado para esses dois países
coincidentemente, é pequeno, né? Nós estamos falando aí de apenas 6 milhões de sacas de consumo, é muito assim, comparado com a população, é ínfimo, né? Se você imaginar que o Brasil tem 210 milhões de habitantes e consome 22 ou 20 milhões de sacas, né? Porém, é um país que tem uma população, tanto a China como a Índia, rica, né? Em que número? Nós estamos falando de 300, 400 milhões de habitantes, pessoas ricas, com alto poder de compra, que tem conhecimento internacional e aprecia um bom café. E aí que entra as oportunidades, as negociações que o Brasil está tendo, junto principalmente com a China, no sentido de desenvolver o café brasileiro, que foi agora, até recentemente, saiu uma notícia dizendo que foi eleito o melhor café do mundo por uma empresa chamada Luckin Coffee chinesa. É uma rede de cafeterias, a maior rede de cafeteria na China. Quer dizer, tudo isso são boas notícias de um mercado que tem um potencial tremendo de crescimento, né? E que vai apostar tanto no conceito de qualidade como também no conceito de ser exótico, do café ser brasileiro e da variedade que o Brasil tem para oferecer. É uma oportunidade importantíssima que nós não vamos deixar passar e já estamos aí participando desse grande oportunidade. Bom, Fábio, eu vou fazer então uma pergunta agora mais direcionada à China, por ser o principal parceiro comercial do Brasil, em todos os sentidos que a gente pode imaginar, mas também por estar um pouco mais amadurecido quando se fala, claro que é muito jovem, mas amadurecido um pouco mais em relação à estrutura para consumo de café. Só para que o nosso público entenda, esse consumo de café na China, ele está se dando principalmente em cafeterias, em áreas externas. O chinês já tem comprado café para fazer a infusão em casa, ou ele tem realmente consumido, porque aparentemente, quando a gente ouve falar de China, nós estamos vendo uma estruturação de cafeterias muito fortes pelo país, nas principais cidades, mas pelo país inteiro, mostrando ali uma situação bastante interessante para o café, não só do Brasil, mas também de outros países. Pois é, importantíssima a sua colocação, porque nós temos que dividir esse conceito, que o mesmo ocorre ou aqui no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, que é esse conceito de consumo fora de casa. Quando você vai numa cafeteria, e na China não é diferente, você tem toda uma estrutura, você tem um barista por trás, você tem o ambiente que você está fornecendo esse café. Então, isso faz com que a xícara do café seja cara. Nós estamos falando, o que é cara? Nós estamos falando de $2, $3, e isso não é todo chinês que pode tomar o seu café. Você tem, assim, essas cafeterias, e a Starbucks é uma delas, que já está na China há muito tempo, essa Luckin Coffee que eu falei, você faz por aplicativo, você pede o seu café, você não fica na fila, você já entra direto para pegar o seu café no aplicativo que você já fez, você tem entregas, porém, esse café é caro. Lembrando que você tem o consumo dentro de casa, o consumo nos escritórios, então esse tem um outro perfil. A China é um país de chá, né? Então a gente coloca que eles têm uma tradição muito grande da água quente. Então a migração, o início de tomar café via solúvel é muito mais fácil para eles com esse conceito da água quente. Então ele também usa essas doses individuais, os sachês. Eles têm uma outra categoria que chama o 3 em 1, é um sachê que já vem junto o café solúvel, o açúcar e uma que a gente fala non-dairy creamer, né? É um creme para ficar aquele café mais parecido com um café com leite. Eles adoram esse, é um processo barato e é a iniciação para você tomar o café. E depois, quando você tiver mais renda e tiver mais tempo, aí sim você vai para a cafeteria e degustar todo o ambiente e todas as variedades de café.
Porém, tem vários segmentos que vão ser explorados. Lembrando que a China tem muitas fábricas, tanto de café torrado moído, como também de café solúvel já instaladas. Porém, e eles importam também o nosso café verde, importa café solúvel, importa também de outros países. E nós, o Brasil, está muito bem representado e vendo aí, como eu já disse, uma ótima oportunidade para expandir nesse mercado que é quase infinito. Bom, Fá, para encerrarmos aqui a nossa conversa, nós tivemos durante os últimos 20, 25 dias algumas situações, principalmente em Minas Gerais, de calor intenso, depois uma onda de frio que impactou quase todo o centro-sul do Brasil, mas que, de acordo com alguns cafeicultores, eu estou falando do depoimento de campo, afetou Florada. Né? Teria a florada de café, já pensando na próxima campanha de café, próxima colheita de café, afetou Florada. A primeira coisa que eu te pergunto é como que o mercado tem recebido essas informações e se de fato isso já pode trazer algum tipo de impacto para os negócios com o café. Bom, definitivamente, nós já estamos atrasados com esse conceito de chuva, né? Ele está afetando demais a florada, principalmente do Arábica. No Conilon, nessa parte do Espírito Santo, um pouco menos, já abriram as floradas, estão muito bonitas. Para o Arábica, está aguardando as chuvas, elas normalmente vêm agora em setembro. Enquanto as chuvas não entrarem e ficarem, não vai dar para você ter uma visão do que realmente vai ter, não só de florada, como de pegamento. Então, nós vamos necessitar aí pelo menos mais 2 meses para termos uma melhor avaliação. O futuro, infelizmente, não promete coisas boas. Por quê? Todo o clima, toda essa secura que a gente já estava passando, está refletindo na planta e pode isso também afetar também essa parte não só de florada, como pegamento. Lembrando que temos muita parte de café irrigado e isso não é suficiente, infelizmente, para suprir a natureza. Ou seja, a chuva é importante e ela é que vai definir qual vai ser o tamanho da safra 25-26 e temos aí bastante investimento e tempos aí pela frente, e ao produtor a gente sempre recomenda, fique muito atento, não se comprometa no futuro, uma vez que está muito incerto todo esse conceito do que teremos de safra a ser colhida no 25-26.